O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de incidência de câncer de laringe, ficando atrás apenas da Espanha. Isso é uma prova de que o país precisa aprovar urgentemente um projeto público de saúde vocal. Frase do Henry Walters, secretário da Organização Mundial da Saúde. Olá, estamos começando mais um programa Assunto do Dia pela nossa Rede Brasil de Comunicação. Hoje, nós iremos conversar sobre a nossa saúde vocal. Segundo a pesquisa realizada pelo Centro de Estudos da Voz, o CEV, em parceria com o Sindicato dos Professores de São Paulo, o SINPRO, e com a Universidade de Utah, nos Estados Unidos, 35,1% das pessoas afirmam ter problemas com a voz. Os principais problemas relatados nesse estudo são o cansaço vocal, 92% dos casos pesquisados, o desconforto para falar, 90,4%, esforço para falar, 89,2%. Garganta seca, 83,4%. Rouquidão, 82,2%. Dificuldade para projetar a voz, 82,8%. Instabilidade ou tremor na voz, 79,3%. E dor na garganta, 72,7%. Afinal, quais as medidas que podem ser tomadas para que possamos evitar esses problemas e em seguida tratá-los caso seja necessário? Essa é uma boa pergunta, não é? Vamos saber mais dessas informações e dicas importantes que iremos acompanhar ao longo do nosso programa aqui com os nossos convidados. Mas antes, vamos acompanhar a matéria introdutória e daqui a pouco voltamos. A Aline tem como principal instrumento de trabalho a voz. Apresentadora e programa de TV e rádio, ela está constantemente fazendo uso das cordas vocais. Muito obrigada a você ligado com a gente de perto, de longe, aos queridos internautas de plantão. Todos os dias ela fica no ar por 5 horas no programa de rádio. E além deste ofício, a Aline também é cantora. Com tanto tempo utilizando a voz, ela procura se cuidar. Como radialista, apresentadora, também cantora, né? Eu sempre procurei, assim, poupar um pouco a minha voz. Eu procuro tomar bastante água durante o programa, acho que uns 6 copos de água, nunca água gelada. E sorvete nem pensar, né? Fica bem distante de mim, infelizmente, assim. E também uma maçã, sempre no meio da programação, às 3 da tarde, pego uma maçãzinha. E assim, para cantar eu sempre procurei fazer um aquecimento, né, rápido assim, um tri e tal, fazer um relaxamento na voz. É basicamente isso que eu procuro fazer, assim, diariamente, já que eu utilizo tanto a voz, cantando, falando. E o principal, assim, quando eu tô fora do ar, não tô cantando, eu procuro ficar um pouco quietinha, calada e tal, para descansar um pouco a voz. É basicamente isso. Com tanto trabalho, o cuidado deve ser redobrado. No caso de Aline, alguns exercícios vocais ajudam na conservação de uma boa voz. A fonoaudióloga Anne Karenina dá umas dicas. Na realidade, ela poderia fazer um aquecimento vocal antes de começar a trabalhar e no final da jornada de trabalho ela poderia fazer um desaquecimento, em escalas, né, na realidade. Que é um trabalho que a gente faz muito em consultório, orientando. A gente não gosta de passar essas informações assim ao público, porque as pessoas podem pegar e fazer de uma forma errônea. Então a gente vai com cada um fazendo de uma forma diferente, o aquecimento e o desaquecimento vocal. Como a Aline, muita gente utiliza frequentemente a voz como instrumento de trabalho, mas os cuidados com a saúde vocal é para todo mundo. Beber bastante água, comer maçã, porque a maçã é uma astringente natural, ela vai limpar o trato vocal, assim como se fosse um detergente de prato. A gente pode até fazer essa comparação. A questão de não gritar, não tossir, aquele velho pigarro que as pessoas fazem para limpar a voz, né? Que faz o bichinho do não deve nunca fazer isso. O que é que vai fazer? Respirar profundamente e deglutir a secreção, que aí a voz vai ficar mais limpa. A voz é uma das extensões mais fortes da nossa personalidade, um meio essencial de atingir o outro. Muito bem, há muitos companheiros nossos aí na área de comunicação, né, que trabalham e precisam da voz. A voz é o instrumento de trabalho nesses casos. Os professores também, enfim. Você sabe qual é o profissional que apresenta a maior porcentagem de problemas vocais? Isso mesmo, é o professor. Segundo a mesma pesquisa que citamos no início
do nosso programa, 5% dos professores entrevistados relataram a presença de 5 ou mais problemas vocais. E 63% disseram que já tiveram algum problema com a voz durante toda a sua vida. Os dados também indicam que 16,7% dos professores consideram que terão que mudar de profissão no futuro por conta desses problemas vocais. O que os professores, comunicadores e todos os cidadãos podem fazer para cuidar da sua voz, da sua saúde vocal? Esse é um dos questionamentos que iremos trazer aqui as respostas ou a resposta para você que está nos assistindo, tanto em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje contamos com a presença aqui em nossos estúdios da doutora Aldenir Lima, ela que é fonoaudióloga. E aguardamos aqui também a presença em nossos estúdios do doutor Fernando Souza Leão, ele que é otorrinolaringologista. Estamos aguardando aqui a sua presença. Ele está no trânsito e está tentando chegar aqui ao programa Assunto do Dia. E você quer participar? Quer interagir? Olha, é muito fácil. Você pode ligar para uma de nossas linhas interativas, 0 operadora 81 3424 1547 ou também o 3424 1977. Você que é internauta e está nos acompanhando pela internet através do www.rbctv.com.br, você pode entrar nas nossas redes sociais, tanto no Twitter como também no Facebook, e deixar seu comentário. Lá, o nosso endereço lá no Twitter é o @AssuntoDoDiaTV, @AssuntoDoDiaTV. E no Facebook nos procure por Assunto do Dia. E pode ficar à vontade para adicionar. Seja bem-vindo aqui ao programa, doutora Aldenir Lima. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, bom dia. Bom, falando sobre saúde vocal, falamos sobre os professores aí, né, que com certeza estão assistindo ao programa Assunto do Dia. Temos uma audiência muito grande por parte dos professores que assistem sempre ao programa. Inclusive, um abraço especial a todos aqueles professores que estão, nesse momento, ligadinhos aí na sala de aula, inclusive, porque eles sempre falam, né? A Elda Moura também, enfim, a todos aqueles que estão assistindo ao programa Assunto do Dia, estão mostrando aos seus alunos, né, o programa, já que o programa é tão educativo, é informativo. Muito obrigado pela sua audiência. Bem, agora quais são os cuidados necessários, principalmente quando há algum sintoma? Mas é bom a gente iniciar aqui o nosso debate, doutora Aldenir, falando sobre os primeiros sinais que aparecem e quais são esses sinais e o que é que as pessoas devem fazer logo que detectarem esses sinais. Uma das primeiras coisas que acontece para quem trabalha com a voz é o cansaço. Ele começa a falar e uma hora depois está cansado, sente fadiga muscular ao falar. Então, isso é o primeiro sintoma que alguma coisa está errada. Então, por que eu estou cansando minha voz? Eu estou usando muito, eu não estou tomando água, eu estou falando alto demais, né? Então, assim, tem que ver o que é isso. Aparecendo esse sintoma, você já deve procurar um especialista para entender o que é que está acontecendo com a sua dinâmica vocal. Mas, geralmente, ele não vem para o consultório, procura um médico, quando o sintoma é só fadiga. Ele para um pouquinho, toma água. Ele começa a aparecer no consultório quando começa a rouquidão, quando falta a voz no meio do diálogo. Então, isso é que vai preocupar o indivíduo, é quando ele vem para o consultório. Então, a rouquidão já é um sinal de que já tem alguma coisa instalada nessa prega vocal. Né? Então, onde aparecer o cansaço, ele já deve procurar para saber o que é que está acontecendo com essa dinâmica vocal. Agora, quais são essas causas da rouquidão, né? Para que as pessoas possam entender melhor? O uso abusivo da voz é a grande incidência da rouquidão. Um professor, por exemplo, né, ele fala o dia todo. Ele tem aula amanhã, tarde e à noite, no horário da noite. Então, ele não tem como, sem ter uma orientação, ter um repouso vocal ou fazer um aquecimento dessa voz para iniciar essa aula. Então, eu preciso aquecer minha voz, respeitar os intervalos fisiológicos e a respiração, que é o grande problema da alteração vocal. Porque se você trabalha com a voz, se você usa a voz, mas você sabe respirar bem, coordena essa respiração, então você diminui o abuso. Porque para que eu fale, eu preciso que passe ar pela prega vocal. Então, se eu coordeno bem, toda vez que eu for falar, esse ar está passando adequadamente, o que é que acontece?
eu consigo ter uma vibração sonora, eu consigo que a minha projeção vocal, né, ela seja de uma maneira que não fadigue essa laringe, essa prega vocal. O grande comprometimento é a questão também das alterações respiratórias. Porque eu tenho rinite, eu tenho sinusite, então para eu falar eu não preciso só dessa laringe, dessa prega vocal, eu preciso de uma caixa de ressonância. A minha boca, o meu nariz, tudo isso projeta essa voz. E se eu tenho uma alteração nisso, o comprometimento da minha projeção vocal vai ser maior. Então eu vou fazer esforço, eu vou fadigar a minha musculatura. Então isso começa a comprometer. Entendo, né? entendo. Então esse é o grande sinais, né? E o que realmente prejudica essa projeção vocal. Agora um ponto interessante, será que todos os problemas vocais são irreversíveis? Há pessoas que pensam assim dessa forma, é verdade, não? Não, existem, a maioria, e sempre diagnosticado inicialmente, eles têm um prognóstico bom. Né? É preciso ver que tipo de patologia ele tem. Se ele tem uma disfonia que é só funcional, uma alteração por função, onde eu tenho um edema discreto, onde eu tenho rouquidão, mas eu não tenho um comprometimento já orgânico instalado, então a reabilitação, o prognóstico é muito bom. O paciente com 6 meses, né, fazendo tratamento, reeducando a voz, porque é necessário não só fazer o tratamento. Se o paciente vem, faz o exame, o tratamento e não reeduca essa voz, ele não vai ficar bom, porque ele melhora, passa 6 meses, 1 ano, mas depois volta com a mesma alteração. Pois não, pode continuar. Por não ter reeducado. Então é necessário a reeducação. Nesse momento que eu lhe interrompi, foi justamente porque veio à mente aqui quais são as principais doenças, né, digamos assim, que podem acarretar problemas futuros com a voz. Por exemplo, gripes, resfriados. Isso também pode prejudicar se a pessoa não se cuidar? Se for gripes recorrentes, né, tem um abuso, porque o resfriado, a gripe, ele faz com que a mucosa, né, tenha um edema de mucosa, de vias aéreas. Então, o padrão respiratório fica inadequado, eu preciso fazer esforço para respirar e falar. Então, isso vai levando a abuso vocal. Então, se eu tenho problemas respiratórios recorrentes, o risco de eu ter um problema vocal, ele é maior. Mas não significa necessariamente que eu vou ter um problema vocal, porque tem pacientes que têm problema respiratório, mas tem um repouso vocal naquele período, então isso não agride. Interessante, doutora Dani, nós estamos falando sobre essa questão de gripe e tudo mais. Tem uma pergunta aqui da Rosiane Machado, através do Facebook. Ela diz: meu esposo é cantor e ele canta no coral, ele é tenor, mas nessa época do ano ele sofre muito com tosses, fica gripado às vezes e até fica disfônico. O que ele pode fazer nesse caso? Primeiro, ele tem que procurar um otorrino ou um alergologista para entender por que nesse período, né, que a gente já é propenso aos resfriados, ele fica deste jeito. E o que pode ser feito para evitar? Se for um problema porque no período do resfriado tem mais risco para ácaro, essas coisas, então se é alérgico tem que tratar. Se é alguma alteração anatômica, né, desvio de septo, uma sinusite recorrente, então ele também tem que fazer o tratamento para evitar os problemas vocais. Tratando isso, hidratação adequada, evitar água gelada, né? Então vai diminuir o risco dessa disfonia nesse período. Então, quando ele estiver doente com a disfonia, ele não pode, né, cantar muito tempo. Então, ele tem que fazer um repouso, tem que fazer o aquecimento, desaquecimento, hidratar mais essa mucosa, para que não venha a ser uma alteração permanente. Muito bem, doutora Dani. Temos aqui também a participação do João Gabriel Souza, através das redes sociais. Ele diz: meu pai fez uma cirurgia para a retirada de um cisto na laringe. Isso pode prejudicar a voz dele? Ele pergunta. Pode, né? Dependendo do tamanho desse cisto, da extensão dessa cirurgia e do processo pós-cirúrgico, né? Os médicos indicam, e é importante, que após a cirurgia, repouso vocal absoluto, de 24 a 48 horas, dependendo da indicação, e a fonoterapia. Por quê?
Você, quando começa a fonoterapia, logo no pós-cirúrgico, o risco de fibrose nessa prega vocal é menor. Então, se ela não tem fibrose, ela vai vibrar melhor. Então, a tendência da voz se manter normal, voltar à frequência fundamental, a intensidade é muito maior. Muito bem. Temos aqui também outra participação. A Cíntia Rates, ela diz aqui que ela canta, não é? Enfim, mas ela não tem muita dificuldade em acertar alguns tons, os tons mais altos. Às vezes, quando ela diz aqui, quando vou tentar estudar um tom mais alto do que o meu original, a garganta falha. Sinto arranhar e começo a tossir. Mas percebo também que outras ocasiões consigo alcançar o meu tão sonhado tom alto. O que estou fazendo de errado? Porque às vezes consigo e às outras vezes não. Percebo também que quando termino as refeições, minha voz melhora bastante. O que seria isso? Quando ela termina as refeições, a voz melhora. Não tem nenhuma associação direta em que você se alimentar e você mantém uma voz boa. Pode ser que quando ela está alimentando, ela não está falando. Pode ser que ela fale muito. Exato. Aí dá um repouso ali. No período da alimentação é a hora que ela está se concentrando. Então, quando ela volta a falar, ela percebe que a voz está melhor. Na questão dos tons mais agudos, o que é que acontece? É preciso um aquecimento, é preciso um trabalho muscular. Quando eu consigo e não consigo, significa que eu não estou trabalhando bem a respiração e nem o músculo. Porque quando eu dou um agudo, a minha prega vocal ela fica mais tensionada. Então, para que eu tenha essa vibração com a prega tensionada, eu preciso aumentar meus ciclos vibratórios, então eu preciso de uma respiração eficiente e um trabalho muscular. Se eu faço muita constricção, se eu faço muita rigidez da musculatura externa, extrínseca, então automaticamente eu não vou conseguir esse tom agudo. Então é necessário realmente um trabalho funcional. Tem uma outra pergunta aqui, a Gidaí Barbosa da Silva. Felipe, eu preciso muito, quem me dera uma cópia dessa entrevista sobre a voz. Todo o meu emocional agride minha voz. O refluxo agride minha voz. Que fazer se sou emotiva e vivo a vida com muita emoção? Ela pergunta. Como ela é emotiva, então assim, a parte psicológica do paciente, ele é fundamental para a voz, mas além disso, o refluxo esofágico é um grande comprometimento da voz. Por quê? Porque a pessoa que tem o refluxo, ele começa a ter uma laringite ácida, de tanto agredir essa prega vocal com esse refluxo, o retorno desse ácido gástrico, ele começa a ter alterações funcionais e alterações orgânicas também. O edema na prega vocal, a vermelhidão e a rouquidão. Em alguns casos, com a rouquidão, ela termina fazendo muito esforço vocal e vem a aspereza e a diminuição dessa intensidade. Então, primeiro, ela tem que tratar esse refluxo, porque se ela não tratar esse refluxo, ela não vai melhorar. E a partir daí observar onde é que a parte emocional dela altera essa voz, para também tentar minimizar as alterações psicológicas com o vocal. Muito bem, doutora Dani, eu queria pedir licença aqui, a gente vai dar uma pequena pausa na nossa conversa. Vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para hoje aqui no estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com muitas nuvens e à noite com pouca nebulosidade. Em Petrolina, a previsão é de sol, à tarde e à noite com muitas nuvens. Em Recife, a mínima é de 22 e a máxima chega a 28 graus. Em Caruaru, a máxima é de 25. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima esperada é de 18 e a máxima de 26. Já em Arco Verde, a mínima chega a 13 graus. Em Petrolina, a mínima é de 17 e a máxima chega a 31 graus. Muito bem, conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso debate e estamos aguardando a presença do Dr. Fernando Souza Leão, ele que é otorrinolaringologista. Daqui a pouquinho voltamos. O que é saúde vocal? É um cuidado que toda pessoa deve ter. Fazer um tratamento, saber como anda as cordas vocais.
Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o segundo bloco e é um assunto imperdível para você que trabalha com a voz. Você tem cuidado da sua saúde vocal? Pois bem, hoje estamos falando sobre esse assunto, contando com a presença aqui em nossos estúdios da doutora Aldeni Lima, ela que é fonoaudióloga. E agora sim, contamos com a presença do doutor Fernando Souza Leão, ele que é otorrinolaringologista. Por causa do trânsito aí, esse trânsito conturbado da nossa região metropolitana, ele não esteve logo no início, mas está aqui conosco. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui conosco. Prazer é meu. E já iniciando, né, esse tom de debate que a gente está conversando, um dos pontos interessantes que tem a ver também com a área do senhor é justamente aquelas pessoas que falam alto demais. Pode ser que essa pessoa tenha algum problema auditivo, não? Pode sim. Uma das preocupações quando se tem alguma situação desse tipo de elevação demasiada do tom vocal, sobretudo em crianças que referem com mais dificuldade problemas auditivos, é fazer uma investigação inicial da audição. A gente teve a oportunidade de estar aqui num outro programa sobre saúde auditiva e aí a gente remonta um pouco aqueles cuidados com a audição e dos sinais que pode estar com alguma coisa errada na audição é justamente a elevação do tom de voz. Esse é um ponto preocupante, inclusive, não é? Mas um outro aspecto que as pessoas sempre falam, né? Por exemplo, com relação às bebidas geladas, de alguma forma isso repercute também na voz, traz algum outro problema, alguma outra sequela na questão vocal? O que é que o senhor acha, doutor Fernando? O corpo da gente está em torno de 37 graus de temperatura, então toda situação que varia bruscamente essa temperatura tende a sensibilizar as áreas de mucosa, que são regiões mais sensíveis do corpo da gente. Então, extremos de temperatura, água extremamente ou qualquer outro alimento muito gelado ou extremamente quente, esses dois extremos podem dificultar e atrapalhar o funcionamento da prega vocal. Muito bem. Temos uma participação aqui também do Darliton Conrado, que faz a seguinte pergunta: o que eu devo fazer para não ficar rouco? E o que devo evitar também? Ele pergunta aqui, doutora Dani. O que ele deve fazer para não ficar rouco é não usar a voz prolongada, né? E tem as pausas. E o que ele pode, qual a segunda pergunta? O que ele deve fazer para evitar, né? Para evitar, ele precisa, é importante saber, né, não só o que fazer genericamente, eu posso falar em relação a isso, né, tem no que conhecer geral. o perfil dele, porque né? tem que conhecer o perfil, né? histórico, se ele trabalha com a voz, se ele conversa muito, se ele é uma pessoa muito dinâmica, se ele faz atividade física falando. Então, tudo isso interfere. Mas, basicamente, para você não cansar muito, é ter pausas, tomar bastante água e sempre ver a questão do padrão respiratório, que isso é fundamental para uma boa projeção vocal. Já pegando esse gancho aí, por exemplo, a gente trazendo uma rotina, vamos supor aqui, um professor que tem, digamos, uma carga horária bastante elevada, praticamente trabalha o dia todo. Quantas pausas ele poderia ter, por exemplo, doutor Fernando, uma indicação sua, para que ele possa parar um pouquinho a voz, para que não tenha dificuldade lá no futuro? O que é que o senhor orientaria nesse caso, do professor passar o dia todo ali falando e tal? Ele tem que ter algum momento. Quanto tempo ele poderia repousar? Um ponto importante, inclusive, que está envolvido indiretamente nessa situação é a valorização do trabalho do professor, para que ele não precisasse ficar tanto tempo em sala de aula e ter uma qualidade de vida melhor e usar de forma menos abusiva a voz dele. Então, de início, a situação ideal seria a gente repensar os nossos valores e valorizar mais a educação. Tendo isso posto, a gente tem que orientar sempre a questão de hidratação vocal. Então, ele tem que estar sempre preocupado em estar tomando líquido durante as aulas. Sempre que possível, providenciar um microfone, principalmente as salas de aulas hoje em dia tendem a ser grandes e nem sempre o silêncio impera como deveria. Então, é importante que o microfone seja um auxiliar a ele ter um impostamento vocal mais adequado. O consumo de alimentos que evitem a formação de muco na prega vocal, como, por exemplo, o consumo de maçã, é bastante recomendado para esses profissionais de voz.
E o ideal é que fosse estabelecida uma certa pausa entre uma aula e outra, de pelo menos meia hora, e não ultrapassando 4 aulas por cada turno, aproximadamente. E de preferência ter 2 turnos, só que infelizmente vários professores têm que se estender até um terceiro turno. Infelizmente, não é? É a realidade do país, né? Enfim, mas trazendo um outro ponto importante, a questão da água, da questão da hidratação. Quantos litros, por exemplo, num caso como esse de professor que tem que trabalhar com a voz, o comunicador também, por exemplo, um exemplo, eu, por exemplo, trabalho aqui de manhã até a noite, nós trabalhamos apresentando o programa e coordenando a produção. Aí ali todos os dias a gente fala, né, se expressa com as pessoas, se comunica. Quantos litros de água são recomendáveis nesse caso? Olha, o que a gente recomenda, né, que é ideal, entre 2 a 3 litros de água. Então, se um professor, se um profissional da voz, ele consegue tomar 2 litros durante o dia em pequenos intervalos. A grande orientação é essa, não tomar 500 ml de água agora pela manhã, né, mais 2 copos de 500 à tarde e 1 à noite, não. Se você trabalha com a voz, o ideal é que você tenha uma garrafinha ou um copo específico seu que você tome a cada meia hora. Né? A cada meia hora? A cada 30 minutos toma água, em 20 minutos, pequenos goles, porque isso vai hidratando essa mucosa e vai evitando o agredi-la. Uma mesma, parecida com a mesma pergunta que a gente fez aqui, a Vanessa Pimentel, pelas redes sociais, ela diz aqui, tem algum tipo de comida para melhorar as cordas vocais? Eu canto muito, minha voz desafina do nada, e se eu aumento o tom da voz, fico rouca. O que pode ser isso? A Vanessa Pimentel pergunta. O que é que o senhor me diz, doutor Fernando, com relação a esse caso da Vanessa? Muitas vezes, quando a pessoa tem um antecedente de saúde vocal bom e não tem nenhum histórico dela ter essa dificuldade de atingir determinados tons vocais e com esforço vocal da mesma intensidade, ela não ficava rouca antes, deve-se investigar se existe alguma coisa nova aí que aconteceu. Se ela não está com algum problema respiratório envolvido, então se o nariz estiver obstruído, ela vai tender a trabalhar com a prega vocal sob uma tensão muito maior. Se ela tiver com algum problema de gastrointestinal, como por exemplo o refluxo faringo-laríngeo, que é um refluxo alto, que atinge muito mais intensamente a prega vocal, ela também pode estar com dificuldade. Então o ideal é que ela procure uma avaliação do especialista para poder se investigar o que, é que pode estar atrapalhando o hábito saudável de cantar que ela desenvolveu. Muito bem. Agora, voltando àquele ponto sobre a questão da saúde vocal da criança, quais os principais indícios que os pais podem identificar nesse período, nessa fase, para que diagnostique logo algum tipo de problema e possa tentar fazer um tratamento? Quais são os sintomas? Qual o período que é mais sensível, se existe algum período mais sensível nessa fase, né, da infância? Eu queria que a doutora Dani pudesse explicar isso também. As crianças que às vezes chegam no consultório com queixa de falar muito alto ou que não desenvolveram a linguagem ainda, não falam. Então isso a gente avalia, né, que ou tem algum problema recorrente de alteração auditiva ou de otite, né? Então tem que mandar para o otorrino para avaliar se tem algum comprometimento, né, de estrutura. Vendo que não tem, observar por que essa criança fala alto, por que essa criança tem a voz muito baixa, rouca. Então tem algumas alterações, como um sulco de prega vocal, que a criança que você nasce tem aquela cicatriz nessa prega, então isso tem uma alteração vocal. Se não for nenhum comprometimento a nível de otite, que também atrapalha a audição e a criança termina falando muito alto, né? Então tem que ver qual a alteração e a única maneira realmente de diagnosticar o que é mandando para o otorrino para os exames. Muito bem, temos aqui também a participação da Jovelita Braz. Ela participa aqui pelo Facebook. Ela diz, eu tive um pólipo em 2009 e não fui mais ao médico. O que faço? Ela pergunta aqui, doutor Fernando. É importante que ela tenha uma reavaliação do quadro dela, então ela procure fazer uma videolaringoscopia, que é o exame adequado para se verificar o pólipo, verificar se ele ainda está lá, se ele existe, se ele cresceu, se ele diminuiu, para que ela seja corretamente conduzida. Existem algumas doenças que podem provocar pólipo em prega vocal, que podem ser tratadas clinicamente,
mas infelizmente boa parte dos pólipos vocais eles precisam ser conduzidos cirurgicamente. É fundamental em qualquer etapa de tratamento vocal o trabalho da fonoaudióloga para que haja independente de ser um tratamento puramente clínico ou cirúrgico, se for cirúrgico ter um preparo prévio e ter uma condução pós-operatória para que tudo aconteça do jeito que deve ocorrer. Muito bem, doutor Fernando. E a gente vai agora acompanhar também as principais dúvidas, outras dúvidas também, das pessoas nas ruas. Vamos ao primeiro VT. Como é feito o tratamento clínico para quem apresenta algum problema vocal? Bom, esse tratamento eu queria que os dois pudessem participar. Existe N de tratamentos, né, dependendo da situação, mas eu queria que o senhor pudesse expor também alguns casos. Tudo vai depender do diagnóstico. Existem situações onde a pessoa apresenta rouquidão e sempre o diagnóstico vai envolver uma avaliação por videolaringoscopia, para que já que a laringe é um órgão que não se consegue avaliar no exame físico convencional, então precisa do videolaringoscópio. Dependendo do diagnóstico, se tem a condução. Então, se você tem uma disfonia funcional, por exemplo, que não existe lesão ainda evidente na prega vocal, as medidas são basicamente de fonoterapia e de orientação quanto a questões de cuidado vocal, a questão de aquecimento vocal, de desaquecimento vocal, de hidratação vocal. Então, são medidas de prevenção e, eventualmente, algum tratamento mais pontual ali para ele corrigir o que está provocando o problema. É importante investigar também os órgãos que estão no entorno da formação da voz. Então, a questão pulmonar deve ser avaliada, a questão nasal deve ser avaliada, a possibilidade de refluxo deve ser questionada em determinados casos. Então, toda essa investigação faz parte da condição desses quadros. Se, por outro lado, você tem já uma lesão vocal, você deve tratar aquela lesão de acordo com a necessidade dela. Então, nódulos vocais, por exemplo, na imensa maioria das vezes, respondem única e exclusivamente à fonoterapia. Enquanto o cisto vocal já é uma lesão mais complicada, ela nem sempre responde bem à fonoterapia e muitas vezes motiva um ato cirúrgico complementar para que se resolva em definitivo o quadro. Muito bem, a gente vai dar uma pequena pausa na nossa conversa neste segundo bloco. Agora a gente vai a um breve intervalo. Não saia daí, tem outras dicas importantíssimas para você cuidar bem da sua saúde vocal. Daqui a pouco voltamos. Quais são os procedimentos para manter uma voz saudável? Não gritar muito, comer frutas, legumes, nada muito gelado, entendeu? Eu acho que seja isso. Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o terceiro bloco. Agradecemos a sua audiência, a você de Buíque, que nos acompanha através do canal 13, a você de Toritama, nos acompanhando através do canal 30, você de toda a região metropolitana do Recife, em Santa Cruz do Caparibe também, que nos acompanha através do canal 14, você de Caruaru, do Agreste do Estado, que nos acompanha através do canal 6 e outras localidades, outros estados. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje estamos falando sobre saúde vocal. Bem, hoje contamos com a presença em nossos estúdios do Dr. Fernando Souza Leão, ele que é otorrinolaringologista. Além dele, contamos com a presença da doutora Aldenir Lima, ela que é fonoaudióloga. Um outro ponto também, que em outra oportunidade, um outro tema aqui no programa, a gente conversou sobre a questão do fumo, né? O fumo pode ser prejudicial também com relação à voz, não é, doutora? Muito. O fumo, o álcool, né, ele prejudica bastante a voz, porque principalmente a associação dos dois é um risco para o câncer de laringe, né? E pegando complementando um pouquinho essa questão das alterações vocais, eu vejo muito no consultório e tenho feito assim, a conduta, né, quando você vê todas as alterações vocais, é entender qual é a alteração primária daquele paciente. Então, eu sempre peço, né, eu sempre indico para o otorrino para ver a questão total, né, de vias aéreas superiores, de como está essa prega vocal, para primeiro diagnosticar o que é que ele tem, né, porque o diagnóstico da lesão primária ela é fundamental para o tratamento, né, e isso vai ajudar nesse prognóstico e no sucesso, porque alguns pacientes meus questionam por que é que eu não faço terapia antes do exame. Eu não faço,
paciente que vem, geralmente quem tem alteração vocal vai logo para a fono, né? Chega logo na fono porque está rouco. Mas se eu não souber o que é que ele tem, né, de alteração, eu posso entender que ele tem uma rouquidão, tem uma aspereza, eu consigo, na percepção e até pelo computador, alteração de timbre vocal, de tudo, mas eu preciso diagnosticar o que é que ele tem de primário para tratar. Né? Então, quando o paciente é associado com isso, no anamnese, você vê que ele bebe, ele fuma, é um paciente que tem um risco enorme para um câncer de laringe. Porque o álcool, ele fixa na mucosa, então ele penetra. E a nicotina, ela vai para o sangue. Então, a associação desses dois itens no corpo, ele realmente é um grande risco para o câncer de laringe. Muito bem, doutora Deni, uma boa explicação. Vamos agora ao segundo VT, com mais uma pergunta. Quais são os cuidados para manter uma voz saudável? Bom, a voz saudável, justamente um dos pontos que a gente já iniciou aqui no programa, mas é importante que se lembre, né? Doutor Fernando agora vai trazer digamos, essa síntese, né? Para que mantenha uma voz, né, em perfeito estado. É importante ter algumas medidas que a gente comentou agora, a questão de evitar ao máximo bebidas alcoólicas, fumo absolutamente proscrito, porque existe uma associação muito grande em câncer de toda a via aérea, inclusive da prega vocal e em outros locais do corpo com o tabagismo, então deve ser fortemente evitado. Evitar gritar demais, evitar cochichar, porque pouca gente sabe, mas os dois extremos nesse caso também, como na água quente e na água fria, sim, esses dois extremos também fazem mal, então cochichar também não traz uma coisa boa para a prega vocal. Procurar sempre preservar o seu tom vocal adequado, então não forçar uma voz que não é sua, ou um tom de voz que não é seu, porque isso também vai contra a natureza da prega vocal e termina facilitando vir as lesões. Ter um cuidado corporal geral, que é uma coisa fundamental que... A pessoa que é gaga, a pessoa que é fanha também está dentro desse cuidado também que deve tomar, não? Tá, por conta do esforço vocal maior que ela vai ter. Muitas vezes a pessoa que é gaga, ela vai ter uma tensão vocal muito maior para conseguir falar. Então, como a maioria das vezes a gaguez ela piora quando a pessoa está sob estresse emocional, então a tendência é que a prega vocal fique sendo forçada, é uma musculatura. Sim, sim. Então, se ela está trabalhando sob pressão e sob tensão, a tendência é que ela lesione com mais facilidade. É a mesma lógica que acontece, por exemplo, numa pessoa que está com obstrução nasal, que ela vai ter que ter vai perder a coordenação respiratória do nariz e vai ter que respirar e falar ao mesmo tempo, tudo com a coordenação errônea e errada, e aí termina forçando demais a prega vocal. E aí daí vem as lesões. Agora, uma pergunta importante, não sei se é mito, não sei se é verdade, se é mito, é a questão de pessoas que têm um problema na garganta e tomam alguma coisa gelada, tomam sorvete e evitam, inclusive dizem que tem algum problema. Já acrescentando a essa pergunta, temos a participação aqui das pessoas lá de Aliança, um abraço especial, muito obrigado pela sua audiência, você de Aliança. A pergunta é da Bernimárcia Alves, ela diz aqui, tomar muita água em excesso faz mal para a voz? Ela pergunta, doutora Deni. Olha, o excesso de água só vai fazer mal se ela tiver um refluxo gastroesofágico, né? A água, quando ela é ingerida em pequenas quantidades, em um intervalo que a gente já tinha falado aqui de 30 minutos, ela não vai fazer mal a ninguém. Só que se ela comeu, tem um refluxo e toma água, então o risco desse refluxo vai ser cada vez maior. Mas não é só a água, é o líquido em geral, então isso vai comprometer. Mas água, sem nenhum comprometimento maior, sem o refluxo, ele não vai fazer mal a ninguém. É verdade ou mito essa questão do gelado, não gelado, enfim? A temperatura da água é uma coisa que, inclusive, a gente terminou não colocando, mas é fundamental que ela esteja em temperatura ambiente. Então, nem gelada demais, nem quente demais. Essa água que o professor deve tomar, que a gente estava comentando. Então, existe realmente uma vinculação entre extremos de temperatura, não só o gelo, mas quente em excesso, ele tende a fragilizar a mucosa de uma maneira geral. Então, isso faz com que a capacidade de defesa do corpo da gente tenha uma certa diminuição. Isso é uma coisa que ainda está para ser bem estabelecido na literatura, mas existem alguns trabalhos que mostram que existe uma dificuldade de amplificação da resposta imunológica. Então é como se um soldadinho deixasse de mandar mensagem para o outro que está acontecendo alguma coisa errada ali. Então a mobilização de defesa que o organismo vai ter frente a essas condições de mudança de temperatura termina ficando um pouco prejudicada. E isso facilita a pessoa pegar infecções de vias aéreas superiores e inferiores. Tem uma pergunta interessante aqui, o Ismael Holanda, ele diz, é verdade que fendas e nódulos são mais comuns em mulheres? Por quê?
Aí a segunda pergunta dele aqui, ele diz: é verdade que os meninos no período da mudança vocal não devem ser trabalhados na voz cantada? Existe risco no trabalho da técnica vocal com crianças e adolescentes? É uma pergunta aqui interessante. Essa primeira, não é? Eu vou encaminhar para o doutor Fernando, e a segunda para a doutora Aldenir responder. A primeira, só lembrando, ele diz: é verdade que fendas e nódulos são mais comuns em mulheres, por quê? Existe uma pequena diferença de angulação na prega vocal da mulher e do homem. Então, o formato da prega vocal, a angulação da prega vocal da mulher realmente favorece alguns tipos de lesões vocais com mais frequência em detrimento do homem. A criança muitas vezes também vai ter esse tipo de favorecimento. Inclusive, assim, a primeira voz que a criança vai ter vai ser o choro. Então, a primeira coisa que os pais têm que observar é se o choro da criança está com uma tonalidade diferente, se tem alguma rouquidão envolvida. Existem as alterações genéticas de voz, de prega vocal, como, por exemplo, laringotraqueomalácia, que é uma lesão frequente. O nódulo vocal é uma lesão bem frequente e bem prevalente nas crianças. Então, esses cuidados todos têm que ser observados. Mas, realmente, de fato, existe uma alteração anatômica que justifica, em parte, essa afirmativa, não é mito. Muito bem, doutor Fernando. E essa segunda pergunta do Ismael, vou encaminhar aqui para a doutora Aldenir, ele diz: é verdade que os meninos, no período da mudança vocal, não devem ser trabalhados na voz cantada? Existe risco no trabalho de técnica vocal com crianças e adolescentes, doutora Aldenir? Existe. Eu não trabalho com crianças nem adolescentes no período dessa mudança, né, de intensidade, de frequência dessa voz. Por quê? Porque oscila muito. Principalmente o menino, ora ele fala mais grosso, ora ele volta a falar infantilizado, que é a voz mais fina. Então, há uma mudança hormonal e há mudança também de quantidade, né, de massa nessa prega vocal, essa mucosa. Então, eu não faço a voz cantada. Eu trabalho com ele, processo respiratório, coordenação muscular, mas não a voz cantada em si. Por quê? Porque se eu trabalhar muita intensidade e muita tensão nessa prega vocal, eu posso, posteriormente, causar uma lesão nessa prega. Então, não é indicado o trabalho específico, né? Você faz um trabalho mais de orientação e coordenação vocal. Muito bem. E agradecemos aqui a participação dos nossos dois convidados, que nos esclareceram muito. Acredito que você também, muitas dúvidas sobre esse assunto foram tiradas nesse programa. E agradecemos aqui a participação, a presença em nossos estúdios do Dr. Fernando Souza Leão, mais uma vez aqui conosco. Ele que é otorrinolaringologista. Muito obrigado, doutor Fernando. O prazer foi meu, sempre à disposição de vocês. Muito bem. Agradecemos também a presença, mais uma vez aqui conosco, da doutora Aldenir Lima, ela que é fonoaudióloga. Muito obrigado, doutora Aldenir. Obrigada também. Muito bem, queremos agradecer a presença dos nossos dois convidados, agradecer a sua audiência, a sua participação, a sua interação, que é muito importante aqui para o programa Assunto do Dia. E lembrando que temos um novo encontro marcado amanhã às 9 horas da manhã. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Até lá!